o padrasto de Elisa invade o estúdio escondido e fica frente a frente com a Ruivinha, prestes a tirar o roupão. Elisa fica em choque e entra em pânico. Arthur pergunta a Elisa o que aconteceu. Ela, gritando, diz que Dino está no estúdio. Dino rapidamente se esconde para não ser visto. Todos dizem que é impossível e que só entrou o pessoal autorizado. Arthur pergunta se ela não está nervosa. Elisa diz que está nervosa, mas não está louca e insiste que viu seu padrasto. Todos do estúdio ficam em alerta até que Dino dá as caras. O vilão começa a correr pelo estúdio e todos vão atrás dele e então é capturado por Arthur, Pietro e Rafael. Arthur pega ele pelos cabelos e pergunta a Elisa se é ele. Elisa, nem conseguindo olhar direito para Dino, balança a cabeça, confirmando, e grita que ele é um bêbado nojento. Dino então é tirado do estúdio. A menina, chorando muito, é amparada por Lu. O maltrapilho é violentamente jogado na rua. Dino diz que eles não podem botar ele para fora e que ele é o padrasto da Elisa e que tem direito de estar perto. Arthur diz que Elisa tem nojo dele. Dino de novo tenta entrar à força e é de novo jogado no chão. Carolina aparece e pergunta o que está acontecendo ali. Pietro diz que Dino invadiu o estúdio. Dino revela que é padrasto de Elisa. Carol diz que sabia que tinha dedo da Ruiva. Arthur diz que a Ruiva está fugindo de Dino porque ele tentou agarrar Elisa dentro de casa. Dino diz que é mentira e que ela que atacou ele. Carolina, furiosa, fica cara a cara com o maltrapilho e diz que não simpatiza nem um pouco com Elisa, mas pior é com homens que querem se aproveitar de meninas indefesas, e manda o verme ir embora. Dino diz que a rua é pública. Carolina então chama Floresval para ficar de guarda. Arthur diz que ainda precisa conversar com Dino. Eles sobem e Arthur fica. Leila e Lu incentivam a menina a ir agora na polícia para denunciar Dino. Elisa diz que não quer ir na delegacia e que só quer vencer o concurso, mas que não sabe se consegue fazer as fotos. Carol volta para o estúdio e diz à menina que faltam 15 minutos para o tempo dela acabar e que tem que ser imparcial. Carol ainda diz que garante que Dino não pisará mais naquele estúdio, mas que é um direito de Elisa de não fazer a prova. Arthur vai dando uma bronca em Dino e ameaça colocar a polícia para cima dele. Dino fica cara a cara com Arthur e diz que ele não tem provas. Arthur diz que já derrubou ele uma vez e que dessa vez ele vai deixar Dino no chão. Dino então se lembra do ocorrido em Campo Claro. Dino diz que ele tá pegando Elisa e que é para tomar cuidado porque ela é interesseira. Arthur empurra Dino pelo rosto. Dino parte para cima do bonitão, mas Floresval segura ele e manda o vilão ir embora. Depois da confusão, Dino recebe uma ligação do Peçanha e confessa tudo. Ele diz: "Eu não me aguentei e vim no estúdio ver a prova da Elisa." O delegado furioso responde: "Você tá querendo ferrar com a gente? É isso? Você não percebe que desse jeito vai acabar esculhambando com o nosso plano, não? E ainda vai acabar preso." Peçanha, bravo, vai ao encontro de Dino para impedi-lo de fazer mais alguma besteira. Arthur volta para o estúdio e Carol diz que eles já deram tempo demais para a Ruiva descansar e que ela tem que decidir se vai fazer a prova ou não. Arthur agradece a compreensão de Carolina e Carol diz que é compreensiva, mas que também tem que ser profissional. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal.
Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa vai conseguir vencer o concurso e se Carol vai perder a aposta e virar empregada de Elisa. Elisa parece não conseguir fazer a prova. Arthur tenta conversar com ela. A ruiva diz que já sabe o que Arthur vai falar, mas que não consegue nem se mexer e que sabe tem que ser forte e enfrentar o seu medo. E ela ainda fica se perguntando por que isso tinha que acontecer logo hoje. O bonitão conta uma história de quando Jojo era pequena, dizendo que ela não conseguia dormir sozinha porque tinha medo, e nada do que ele fazia adiantava para ela perder o medo. Elisa pergunta o que Arthur fez para ela perder o medo. Arthur diz que nada. O bonitão diz que Jojo conseguiu superar o medo sozinha. Elisa diz que a Jojo encarou o medo. Arthur diz para a ruivinha fazer igual Jojo e superar o seu medo, e que Dino não passa de um bundão covarde, e fala para não deixar Dino dominar ela. Elisa diz que depois que ela foi para o rio, ela aprendeu muita coisa, inclusive que é uma pessoa forte e que Dino não é mais forte que ela. Elisa então se levanta e tira o roupão e diz que está pronta para fazer as fotos. A ruiva vai fazendo as fotos e Pietro diz a Carol que está surpreso e que Elisa brilha mais a cada dia. Carol diz que nunca pensou que ela fosse ter coragem. O ensaio acaba e a ruivinha consegue fazer as fotos, que ficam belíssimas. Todos aplaudem a menina, que diz que não está nem acreditando que conseguiu tirar foto nua. Leila elogia Elisa. A ruiva agradece e diz que vai trocar de roupa. No banheiro, Elisa vai sorrindo para o espelho e diz que conseguiu e que Dino não pode mais fazer mal a ela. Dino, no Flor do Lácio, diz que agora mais do que nunca vai acabar com a vida de Elisa e toma um gole de cachaça. Riscado vê a cena e vai conversar com Hugo. E enquanto Dino vai resmungando, o menino diz que tá parecendo que Dino tá encucado com alguma coisa. Hugo diz que ele é o padrasto de Elisa e que nem parece o sujeito que ele conheceu, e explica que quando tava com a família, parecia ser gente boa. Peçanha chega e Dino se assusta. O delegado manda Dino pagar a bebida e ir embora. Dino paga e vai embora. Arthur se senta ao lado de Carol e a megera manda o Arthur não vir de gracinha porque ela não está boa. Arthur diz que ele está ao contrário e pergunta se ela viu as fotos de Elisa. E ele mesmo responde dizendo que não dava para não reparar. Carolina diz que ele que não viu as fotos das outras modelos, que ficaram muito melhores. Arthur diz que não duvida, mas que isso só torna a vitória de Elisa ainda mais significativa. Carolina diz que o jogo só acaba quando termina e se levanta para ir embora. Mas antes, ela diz para ele parar de olhar para sua bunda. Arthur diz que estava vendo para mandar fazer o uniforme para sua mais nova funcionária. Elisa aparece e diz que está pronta. Eles se despedem de todo mundo. Antes de Elisa sair, fica com medo de Dino ainda estar lá embaixo. Arthur diz que Dino irá ver Elisa determinada. Elisa diz que Arthur tem razão. Carol vai conversar com Pietro e diz que Arthur tá se achando. O amigo de Carol diz que Elisa arrasou na prova. Carol se irrita e fala que Pietro é um traidor e que até agora estava jogando limpo, mas agora vai ter que usar a sua carta na manga. A megera vai se lembrando que Germano pode ser pai de Elisa. Carolina diz que se tudo der errado e Elisa vencer o concurso, vai ter que fazer isso e que a aposta ela não perde de jeito nenhum. Pietro diz que está com medo de Carolina. Elisa e Arthur descem e percebe que Dino já foi embora. Floresval diz que botou para correr
e que deve estar bem longe de lá. Arthur diz que agora só resta comemorar a vitória e que depois de hoje, independente do resultado, ela já é uma vencedora. Elisa diz que se não fosse Arthur, ela nem sabe o que aconteceria. Floresval diz que também ajudou e a Ruiva dá um abraço nele. Eles então vão embora e Elisa pergunta onde eles vão comemorar. E Arthur fala que ela vai adorar. Floresval fica se lamentando por não ter sido chamado. Dorinha diz que não acredita que Elisa posou nua e pergunta se o corpo é bonito. Carol diz que sim. Dorinha dá graças a Deus que Zé Pedro não acompanha mais o concurso e pergunta qual das 3 candidatas faz mais sucesso com a equipe. Carol diz que todas fazem sucesso, mas que está preocupada em Elisa ganhar. Zé Pedro chega e Carol diz que está precisando muito falar com ele. Carol então pergunta se possivelmente uma das candidatas do concurso for parente de alguém da Bastille, isso pode desclassificar uma modelo. Zé Pedro diz que de cabeça não se lembra. Dorinha fica desconfiada e pergunta que história é essa. Carol diz que é uma hipótese e implora a ajuda do cunhado. Dorinha diz que ele vai ajudar sim, mas Carolina, séria, manda eles ficarem de bico calado, e principalmente para Germano. Carol diz que é urgente e pergunta se ele não tem uma cópia dos contratos no computador. Zé Pedro confirma e Carol manda ele ver logo. Germano vai lembrando da conversa que teve com Elisa, dizendo que quer levar sua família para o Rio e quando descobriu que Gilda é mãe da Ruivinha. Ele fica se perguntando se é possível. Em Campo Claro, Daisy chega com uma foto de Elisa no concurso. Gilda pergunta se ela está sem roupa e Daisy diz que só mostra o rosto. Gilda vê a foto e abre um sorriso, mas diz que não quer ver não e devolve a foto para Daisy. Gilda revela que está decepcionada demais com Elisa. Daisy diz que queria ir morar no Rio. Gilda dá uma bronca nela. Leonor diz que Gilda está bem chateada com Elisa. Gilda diz que nunca viu uma filha querer dividir a família. Leonor pergunta como vão ficar as dívidas com o Cordeiro, porque ele vai cobrar. Peçanha vai dando a maior bronca em Dino, dizendo que ele já tinha avisado mais de 1000 vezes que não era para ele se aproximar de Elisa, e que assim ele vai esculhambar todo o plano deles. Dino manda o delegado parar e diz que não tá afim de ficar tomando na cabeça o tempo todo. Peçanha manda ele parar de fazer besteira e que ele quer muito esse dinheiro e que Dino também precisa para pagar o Cordeiro. Dino diz que sabe e que não precisa ficar repetindo. Dino recebe uma ligação de Gilda. A mulher pergunta como estão as coisas no Rio e pergunta quando ele volta. Dino diz que não sabe, mas os negócios estão dando certo. Gilda, preocupada, pergunta que tipo de negócio que ele está se metendo. Dino diz que não é nada errado. Gilda desliga o telefone e diz a Leonor que ela não vai precisar mais depender da ingrata da Elisa. Jojo diz a sua mãe que Elisa e seu pai estão em um karaokê na Lapa e fala para elas irem. Natasha diz que de jeito nenhum. Natasha, Jojo e Cida se despedem de Morrice e Estelinha. Ao ficarem sozinhos, Morrice vai dando em cima de Estelinha, mas ela dá um fora nele. Max e Adele chegam no karaokê dizendo que Elisa é a nova ganhadora do concurso. Arthur convida os dois para se sentarem com eles. Arthur diz que Elisa arrasou nas fotos. Max e Adele dão parabéns à Ruivinha. Max diz que não entendeu por que eles estão sentados tristinhos e revela que eles têm que ir cantar e pergunta quem vai ser o primeiro. Todo mundo se nega a ser o primeiro e Max pergunta quem acha que Arthur deve ser o primeiro. Max, Adele e Elisa levantam a mão.
Arthur fica se lamentando, mas se levanta e vai para o palco. Zé Pedro diz a Carol que não dá para ver o contrato correndo e que na verdade são vários contratos, com vários detalhes que ele tem que ver. Dorinha diz que está morrendo de curiosidade e pergunta para a irmã por que ela quer saber isso. Carolina, de novo, diz que é uma hipótese por enquanto que ela está pensando. Zé Pedro diz que isso vai dar um trabalho danado e que não vai conseguir fazer isso hoje. Carolina pega sua bolsa e diz que vai para casa, mas espera notícias do cunhado. Dorinha diz que antes a irmã vai contar que hipótese é essa. Carol diz que na hora certa ela vai saber e se despede. Arthur vai cantando no karaokê uma música romântica e parece dedicar ela para Elisa. Carol, que estava passando, vê a cena de Arthur cantando para Elisa. E Carol fica mexida com a situação e, com os olhos cheios de lágrimas, se lembra da vez em que Arthur cantou essa mesma música, só que para ela. Ela vai embora com uma cara de raiva e com o olho inchado. Floresval pergunta se tá tudo bem. Carolina pergunta por que não estaria. Ele pergunta a Carolina se pode dar uma carona para Lourdinha, porque depois eles vão passear em Curicica. A megera manda ele parar de falar, abrir a porta e diz que dá uma carona para ela. Dentro do carro, Lourdinha agradece e pergunta se Carol lembra dela. Carolina, chorando, diz que ia dar carona, mas que ficar de bate-papo é demais. Leila, Lu e Jamaica vão dando graças a Deus que essa foi a última prova do concurso e que depois disso eles estão livres. Jamaica elogia as candidatas e Lu fica brava com o namorado. Jonatas pergunta se Elisa foi bem. Leila, já com ciúmes, diz que apesar do padrasto ter aparecido lá, ela conseguiu. Jonatas fica chocado e Jamaica diz que rolou até pancadaria. Jonatas lamenta por Elisa e Leila diz que a ruiva foi uma guerreira e que encarou tudo. Jonatas diz que com a ruivinha dele não tem tempo ruim. Leila se levanta furiosa e Jonatas tem que acertar a situação. Jamaica também dá bola fora e Lu diz para ele tomar cuidado. Lu recebe uma ligação de Max convidando eles para irem no karaokê. Lu pergunta se eles vão e Jonatas confirma. Maurice assusta Estelinha, mas os dois acabam brindando um champanhe. Maurice e Estelinha vão dizendo as lembranças de seu casamento, mas Maurice vai falando todas as lembranças erradas e Estelinha vai corrigindo o pai de Arthur. Maurice vai dizendo que nunca esqueceu do primeiro beijo deles e vai se aproximando dela. Estelinha vai para dar o beijo em Maurice, mas vira a cara e dá um beijinho na bochecha. Estelinha diz que Maurice era o solteiro mais interessante do Rio, mas diz que não sabe onde tudo isso foi parar. E os dois riem. Max e Adele vão cantando e Arthur pergunta para Elisa se ela está se divertindo. Elisa confirma e diz que ali é bem mais legal que o restaurante Gran Fino. Arthur diz que é legal misturar as duas coisas. Elisa diz que o bonitão sabe que depois dessa eliminatória, o concurso acaba e ela vai embora da casa dele. Elisa diz que é porque ela quer e que ninguém está expulsando ela e que todos gostam dela lá. Elisa pergunta se Arthur gosta dela lá. O bonitão diz que ela sabe a resposta dele e passa a mão no cabelo dela. Lu, Jamaica, Leila e Jonatas chegam no karaokê e Leila e Jonatas veem a cena de Arthur e Elisa no maior clima. Leila se vira para Jonatas e pergunta se ele tem certeza que ele quer ficar lá. Antes de ir embora, não se esqueça de dizer a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!